Recording in progress, É tá? isso aí. É. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você acessa esse canal. Hoje é uma grande honra para nós recebermos aqui a professora Maria Vitória de Mesquita Benevides. A professora nasceu em Niterói. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, viu, professora? É socióloga, é professora emérita da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, é militante há muitos anos dos direitos humanos. Atualmente é presidente da Comissão Arnes. Ou melhor, fez parte daquela comissão de feras, né? Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, montada por Dom Paulo Evaristo Arnes. É autora, se eu não me engano, de pelo menos 13 livros, diversos artigos que versam de muita coisa, da democracia, educação em direitos humanos, história da política brasileira contemporânea. Professora, ó, é uma honra, seja muito bem-vinda, paz e bem. Paz e bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu imagino que todos que estejam assistindo ao programa têm esse compromisso com a defesa dos direitos humanos. E eu queria dizer da minha apresentação que eu nasci em Niterói, mas eu fui muito cedo para o Rio. Minha mãe viúva, meu pai, quando faleceu, minha mãe estava grávida do 10º filho, que foi a minha irmã caçula, e nós moramos no Rio e eu fiquei no Rio até me casar, casei cedo, fui morar na França e quando voltei já vim para São Paulo. Então eu sou uma carioca que veio para São Paulo, terminei os estudos na FEFELESH da USP e fui fundadora e pesquisadora no SEDEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Sempre fui da Comissão Justiça e Paz, a partir de 1980, quando fui convidada por minha querida amiga e grande inspiradora Margarida Genevoix, minha amiga, minha maior e querida amiga até hoje, e tive um relacionamento extremamente importante para a minha vida com Dom Paulo Evaristo Arnas. E é por isso que eu me sinto muito honrada de continuar na Comissão Justiça e Paz e na Comissão Arnas, que foi presidida pelo José Carlos Dias, nosso companheiro e que foi também presidente da Comissão Justiça e Paz, grande defensor dos presos políticos. E o São Francisco está muito presente na minha vida e hoje mais do que nunca. E quando perguntam, mas por que hoje mais do que nunca? Eu digo, por causa da nossa obrigação de fazer tudo para a defesa da humanidade e da diversidade da fauna, da flora, dessa diversidade biológica tão rica no Brasil. São Francisco nos fala dessa adesão, dessa comunhão em termos da, do nosso encontro
ecológico, dessa defesa irrenunciável que nós temos e, claro, o que vem antes, desde sempre, que é a nossa solidariedade incondicional com todos os nossos irmãs e irmãs neste planeta, que é o único que nós temos e que está sofrendo uma violência, degradação em todos os sentidos. Viva o nosso querido Francisco e aproveito para dizer viva o nosso querido Papa Francisco. Muito bem. Então, eu ia perguntar para a senhora o que que o Francisco falou para a senhora, mas a senhora já disse o que ele falou, então isso me facilita para a gente entrar no nosso tema. Sim, Professora, os direitos humanos, a gente não pode negar, ele tem como uma das principais características a sua historicidade. Então, eu queria começar, para a gente botar o contexto do nosso país, né? É, com uma frase do professor Darcy Ribeiro, e aí eu queria que a senhora comentasse, né? Ele dizia que aqui, com a escravatura, né? E a servidão dos povos originários, depois a escravatura dos negros vindo da África, desde sempre, e hoje continua, um moinho de gastar gente. Ele dizia: o Brasil, né, ganha o nome de uma mercadoria, nasce de uma eh, nações, né, que expansionistas e salvacionistas, entre aspas, e monta aqui um moinho de gastar gente que vai se transformar desde sempre na roda dos enjeitados, né? Na sua opinião, era possível o Brasil ser diferente depois de 400 anos de escravatura, praticamente, e com essa classe dominante que se forma a partir daí? claro que era sempre possível se houvesse pelo menos mais gente que sobrasse desse moinho de gastar gente, gente que não foi inteiramente gasta e que colocasse seu empenho na transformação do país, que tinha tudo, absolutamente tudo, para entre aspas, dá certo, né? Dá certo no sentido da democracia, no plano político e dos direitos humanos, no mais profundo sentido da ética republicana, da ética da igualdade, da liberdade, da solidariedade. Darcy Ribeiro, de quem eu tive o privilégio de ser amiga, foi um grande brasileiro e um grande homem público, ou seja, no sentido de república, que muitas vezes é esquecido. Se fala no Dia da República, e eu uma vez perguntei até aos meus alunos, na época do plebiscito sobre monarquia e república, todo mundo tinha votado em república. Aí eu perguntei, alunos da faculdade da USP, eu falei, mas vocês votaram na república por quê? Ah, porque a gente não quer monarquia, a gente quer república. Eu falei, mas essa não é a definição de república. República não é algo negativo, não é monarquia. A monarquia que tem uma cidadania democrática e se são monarquias, não é por aí. A república é, acima de tudo, um regime político no qual o bem público, que é o bem comum, está acima
dos bens e dos interesses particulares. Eu não estou falando em pessoais, interesses pessoais. Eu estou falando particulares, que podem ser particulares de uma religião, particulares de uma corporação de interesses econômicos, um sindicato, mesmo um sindicato ah, que defenda os trabalhadores. Não pode, e, evidentemente, os interesses da classe abastada, que desde sempre no Brasil é quem domina os poderes. Agora, quando a gente olha o governo Lula, de alguém profundamente comprometido com o povo, a gente vê que se ele não fizer concessões aos interesses particulares dessa classe abastada, que é muito representada nesse Congresso. Eu faço um parênteses para dizer, eu que estudei política brasileira desde pelo menos o fim da ditadura do Estado Novo, nunca vi um Congresso tão péssimo quanto esse, em termos de interesses vis, interesses pessoais, interesses sociais e econômicos rigorosamente distantes da necessidade da maioria do povo brasileiro. Então, o Darcy tem toda a razão. A escravidão durante quase a escravidão legal durou quase 400 anos, porque a ilegal ainda está correndo por aí. E hoje, quando nós ouvimos um economista brasileiro falar numa universidade super de grande nome intelectual e político nos Estados Unidos, que a sua receita para o desenvolvimento do Brasil é congelar durante 6 anos o, o, Salário o mínimo, né? salário mínimo, algo que a gente. Eu fiquei tão chocada que eu achei que era uma invenção, não é? Então, realmente, o Brasil, que tinha tudo para dar certo, continua lutando para dar certo no sentido da república, da democracia e dos direitos humanos. E pessoas como Darcy Ribeiro fazem falta. Mas nós temos uma juventude, eu que lidei muito com jovens na universidade e no trabalho na Comissão Justiça e Paz, na militância no Partido dos Trabalhadores. Eu sou petista desde a fundação, então eu sou mãe de 3 e avó de 5, então eu acompanho muito a juventude hoje e eu acho que nós temos que confiar nessa juventude, e eu vejo 2 motivos para a gente reforçar essa nossa confiança. Primeiro é a, o reconhecimento da questão de gênero, os direitos fundamentais de todos, os direitos específicos das mulheres, dos jovens, dos portadores de alguma deficiência, da população LGBT, mais dos negros, dos periféricos. Acho que existe hoje
caminhos de reconhecimento desses direitos, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a ampliação do acesso a, a, a melhores lugares para uma educação que realmente prepare para a vida num futuro recente e mais a longo prazo, nesse momento de tão drásticas transformações em relação à política mundial e às novas tecnologias. O desafio das novas tecnologias deve ser considerado como um trabalho constante e integrado em comunhão da juventude com os médios e os mais velhos. E é por isso que eu me sinto tão bem, apesar de estar nessa idade provecta, participando de entidades como a Justiça e Paz e a Comissão A. Professora, o sistema econômico, né, que veio se instaurando, né, e com mais força desde a Revolução Industrial e agora que praticamente é o único do mundo, o capitalismo. Na quarta revolução industrial, Pois é, e a gente só vai se incorporando, né? Então, esse sistema ele tem muita dificuldade em reconhecer o ser humano. A partir do momento que para ele o ser humano existe um ser humano, vamos dizer, ideal para esse sistema, o que é um absurdo. Mas a gente vê que para o sistema da mercadoria, do dinheiro, do mercado, o ser humano é o homem, proprietário e branco. branco, A sim. E senhora, hétero, e hétero. a senhora é, luta e lutou bastante pela educação em direitos humanos no nosso país. E outro dia eu participando de uma roda de conversa e a gente levou uns temas da Constituição, né? O artigo, acho que é segundo, o primeiro que fala, o primeiro três da dignidade da pessoa humana, depois da soberania popular, né? E aí, uma senhora simples, porque era uma roda de conversa com o povo, disse assim para mim: Mas isso que é Constituição? Depois que eu li o artigo terceiro dos Objetivos, né, aquela cláusula transformadora, ela falou: Mas isso que é Constituição? Eu falei: É. Aí ela falou: Repare, mas eu sou de carne e osso. Então, como é que a gente atua, professora, para os direitos humanos não serem uma abstração, né? E a gente vai conversar um pouco isso depois, quando conversar sobre democracia. Como é que a gente atua para que os direitos humanos não sejam sentidos apenas como uma abstração, né? Que está colocada num papel, mas que não se materializa? Sim, a primeira coisa a reforçar aqui é a própria ideia de ser humano, porque o- todos os grandes pensadores conservadores e mesmo reacionários sempre reclamaram em relação aos direitos humanos que eles nunca tinham encontrado um ser humano, que eles conheciam o francês, o norte-americano, o, o alemão, o latino-americano, mas o ser humano, o que é o ser humano? Ou seja, uma recusa ao reconhecimento do que é a própria humanidade. E
essa dignidade é o princípio que funda os direitos humanos, ou seja, o reconhecimento de que nós todos, seres humanos, exclusivamente pelo fato de termos nascido com vida, nós temos essa dignidade que é inerente a todos, sem qualquer distinção. Esses pensadores conservadores começavam pela distinção de cidadanias, não é? Mas sem distinção de qualquer tipo. Eu, inclusive, fico assim um pouco incomodada quando eu escuto alguém dizer: ah, mas fulano não é humano, isso é desumano. E eu me lembro de uma ex-presa política, uma grande batalhadora, a Maria Auxiliadora Arantes, a Dodora, da minha geração, fomos juntas da Juventude Estudantil Católica e da Juventude Universidade Católica no Rio de Janeiro. Ela, que é psicóloga e psicanalística, escreveu um, um, um livro, que foi a tese, sobre tortura. E ela diz: quem pratica tortura são seres humanos. São seres humanos. Ou seja, nós temos que entender que destruição do conceito fundamental de seres humanos, que é a dignidade, ocorre com essa formação dos torturadores. Então, hoje, por exemplo, na Comissão Arte, nós discutimos muito, quando a gente vê essa barbárie toda das polícias militares, a gente diz, mas a gente tem que centrar a discussão e como é feita a formação dessas pessoas, desses seres humanos como nós, e que vão ser violadores dos direitos mais fundamentais da pessoa humana, o direito à vida. E então é importante, para essa questão dos direitos humanos, nós entendermos que o conceito de dignidade pode parecer alguma coisa muito do pensamento, mas a gente dá, como disse a senhora do grupo que você falou, a gente colocar essa dignidade em termos de carne e osso. Ou seja, se nós todos temos dignidade, nós todos temos direito a uma vida digna. E para uma vida digna, nós temos que ter moradia, acesso à saúde, acesso à educação, acesso à cultura em geral, acesso ao meio ambiente sustentável, a, a liberdade de culto religioso, a emprego e formação de acordo com a sua capacidade, respeito, ou seja, coisas, eu falo a palavra coisas, mas são garantias que confirmam a dignidade da vida. Então, carne e osso, ter dignidade em carne e osso é não passar fome. E não é só ter aquilo para não morrer de fome. É aquilo que o presidente Lula sempre diz: quero que todo brasileiro tenha o direito de fazer 3 refeições por dia, refeições dignas para a formação com saúde e em respeito à sua própria dignidade. Escrevi uma vez sobre isso a partir
de um depoimento de uma senhora dizendo que ela ficava numa esquina quando passava o caminhão de lixo, porque ela disse era a primeira parada do caminhão, então ainda tinha coisas boas para a gente catar no caminhão. Quer dizer, como que isso numa cidade como São Paulo, a cidade mais rica e desenvolvida do país, na Comissão A, nós estamos enfrentando a situação da população em situação de rua. Segundo a USP, 90 mil pessoas. 90 mil pessoas que estão tendo negada a sua própria dignidade, porque Professora, morar na rua não é ter uma vida digna. só para não perder o fio do seu raciocínio, eu queria que a senhora comentasse. Agora, como que a gente faz isso se a professora de Brasília, né, nossa querida Maria Lúcia Fatorelli, denuncia há muito tempo? Quer dizer, como é que a gente vai tornar carne e osso essa dignidade se a gente gasta, né, do dinheiro dos impostos, do orçamento federal, quase 49% para pagar papel pintado título? Isso porque a Constituição, nas suas disposições transitórias, manda fazer uma auditoria dessa dívida. E a última que nós tivemos, salvo o engano da minha parte, foi com Getúlio Vargas em 1930. Então, quer dizer, como é que a gente materializa tudo se a gente reserva Olha a gravidade, a gente deixou de ser o estado fiscal para ser o estado da dívida, né? A gente reserva 49% do orçamento do dinheiro dos brasileiros para financistas numa transferência de riqueza absurda. E vai aqui uma crítica, né, que a gente tem que fazer. Todos os governos que passaram aí, desde o do presidente Fernando Henrique Cardoso, ninguém fez nada em relação a isso, tanto governos mais conservadores como governos populares, né? Então, a coisa continua do jeito que está. Então, não é um desafio. Como é que a Constituição vai se materializar para o povo, né? Como disse aquela senhora muito sábia para mim, ela é de carne e osso, se a gente tem esse problemão, professor. Bom, foi muito bom essa lembrança de Maria Lúcia Fatorelli, que eu conheci no Rio de Janeiro. Ela é de família carioca e eu acompanho muito o trabalho dela aqui. Realmente, quase metade da riqueza brasileira vai para a especulação financeira, para os grandes proprietários, os grandes empresários e, principalmente, os grandes especuladores que não produzem um clipe, não planta um pé de milho. É só o papel, o papel, o papel. Então, esse estado fiscal, que, como a Maria Lúcia diz, é um estado da dívida, é algo que eu chamo de criminoso. E aí, quando me dizem, mas você quer o quê? O capitalismo é assim. Aí eu lembro do meu querido e saudoso mestre Antônio Cândido, nosso companheiro da Comissão Justiça e Paz, convidado pessoalmente por Dom Paulo, quando ele diz que várias pessoas vêm me dizer que é preciso humanizar o capitalismo. Ele diz, mas o capitalismo em si não tem nada de humanização, é outra coisa. Então, eu concordo que todos os governos, mesmo os governos da democratização, de Itamar, Fernando Henrique, primeiro governo Lula, terceiro governo Lula, não conseguem, não conseguiram enfrentar, mesmo ah, ah, com um grande sociólogo como Fernando Henrique e um grande líder sindical como Lula, não conseguiram enfrentar o
poder dessa classe social que só se mexe para aumentar a sua propriedade. Quando a gente vê que tem brasileiro na lista dos mais bilionários do mundo, é algo inacreditável. E eu faço uma crítica muito forte ao partido ao qual eu sou filiada desde a sua fundação, que abandonou a formação política popular para se fixar nas lutas eleitorais. Isso por quê? Porque, na época que eu participei como militante, junto, por exemplo, com o nosso querido Frei Beto, o mais importante era a formação política popular. Por que que essa situação se mantém? Porque quem está na defesa dos piores motores do capitalismo são aqueles que ou foram eleitos, e esse Congresso é péssimo, e não há formação política que vá realmente às bases, porque a maioria que vota é maioria de gente pobre, e que elege esse Congresso que está aí. Em segundo lugar, quem está no topo do judiciário brasileiro? Eu costumo dizer que o poder judiciário brasileiro é o grande mantenedor dessa situação de extrema desigualdade. O Brasil está entre os países que têm maior desigualdade, e isso modifica radicalmente a situação de um país, essa extrema desigualdade. E o judiciário tem uma parte importantíssima nisso. Eu falei da polícia, como ela é formada. Como são formados esses juízes e desembargadores, inclusive chego até o Supremo, como são formados essa elite que manda no Brasil? Então, nós, de defesa dos direitos humanos, nós temos que ir nas violações mais graves, que atingem a vida e a dignidade mais profunda dos nossos irmãos e irmãs. Mas nós temos que denunciar o que é feito em nome da cidadania pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Ou seja, nós não temos república coisa nenhuma, democracia nem se fala, mas nós também não temos república, porque se a gente tivesse república, o bem comum de todos estaria na frente do bem do sistema financeiro. Como que o sistema financeiro, num país como o Brasil, chegou a dominar a um tal ponto que virou uma entidade no mesmo nível de executivo, legislativo e judiciário? É executivo, legislativo, judiciário e mercado. Ou seja, o mercado se tornou uma entidade que tem que ser alimentada. Alimentada com o quê? Alimentada com a riqueza do país, que é transformada em papel, em bolsa de valores,
A gente passou da soberania popular para a soberania do mercado. Pois é, soberania popular, eu costumo definir democracia como é um regime político, mas é também um modo de vida. Aprendi isso com minha amiga Isso. e mestra Marilena Chauí. É um regime político da soberania popular, ou seja, em último análise e em primeiro momento, é a maioria do povo cidadão que toma as decisões que são as mais importantes através do voto e através das formas de democracia participativa, algo também que eu estudei bastante, conhecendo como é que funciona nos outros países, etc. Mas ao lado da soberania, então eu junto, democracia significa soberania popular, junto com a, o reconhecimento, a garantia e a promoção dos direitos humanos fundamentais. E olha, o começo já foi feito, eles estão belamente contidos na nossa Constituição. Ou seja, a nossa Constituição é desrespeitada diariamente e profundamente em tudo que seu artigo 5º, que trata dos direitos humanos fundamentais, e nos próprios objetivos da República, que logo no começo tem, são objetivos da República Brasileira. E lá está, erradicar a pobreza. Mas como? Professor Celso Antônio diz assim que depois de, deixa eu ver aqui, depois de 133 emendas, o que é um absurdo, porque a emenda não foi feita porque o que eles usam, na verdade, como emenda, na minha opinião, professor, são expedientes para bloquear a Constituição, né? Então, ele Exatamente, diz assim, exatamente. né, no artigo antigo, já quando tinha muito menos emenda, ele diz assim, afinada Constituição de 88, né? O professor Fábio Conder Comparato, outro dos meus mestres, também companheiro da Justiça e Paz e da Comissão Arnes, ele diz: a gente tem que ter assinatura da Constituição. Não, porque o livro da Constituição já foi tão reportado, repicado, remexido, que a gente tem que fazer uma assinatura e ficar recebendo. E ele diz: a nossa Constituição está sendo estraçalhada, como o Celso Antônio diz. E então a gente tem que dizer: está na Constituição, é obrigatório, não é assim, vamos ver o que dá para fazer. Não é o que dá para fazer. Eu sempre impliquei com aquele ditado que dizia a política é a arte do possível. Não, a arte para fazer o possível não precisa de arte nenhuma. A política é a arte de fazer o necessário. O necessário para quê? Se nós somos uma democracia, o necessário é garantia de a vida digna para todos. Sim. É Então, aquela mesma história se de. for só o possível, a É, gente olha para esse país imenso, onde ainda se passa fome, onde ainda se mora na rua, onde ainda se morre de bala perdida e de violência policial e bandidagem, etc. Tudo parece impossível. Tudo parece impossível. Então, ter a coragem de enfrentar
E eu digo enfrentar hoje sabendo que está muito difícil. Não, não acho que é fácil, não. Não é só tentar o possível. Tentar o necessário, que é uma obrigação, é muito difícil, ainda mais no mundo de hoje. Essa eleição do Trump é uma desgraça não é só para os americanos, que felizmente estão se levantando e estão reagindo, mas é para o mundo, não é? E é o quê? O capitalismo que transforma a nossa riqueza em papel É, para o gozo ilimitado das classes dominantes. O profeta falaria as vacas de Baçã, né? Vai Exatamente, engordar esse pessoal engordar, todo. exatamente, Ô, exatamente. professora, uma coisa assim, voltando ao professor Darcy Ribeiro, né? No povo brasileiro ele fala que o nosso povo é um povo impedido de ser, né? Tudo isso impede o nosso povo. Então a nossa democracia é uma democracia o quanto democrático, como dizia lá o Pontes de Miranda, é raso, né? O quanto despótico é. Agora, como é que pode uma pessoa, um parlamentar, a senhora disse assim, né? Os poderes, como estão os poderes da República. Nessa roda de conversa que só tinha gente simples, olha a sabedoria do povo. Uma outra senhora, quando me viu lendo os Objetivos da República, artigo 3º, aí ela levantou a mão e falou assim, mas a gente tem que ter vontade para fazer isso. Olha, ela está defendendo a tese do Hesse. Tem que ter vontade de Exatamente. Constituição. E os caras, desculpa, né, não tem, professora, porque pensa, como é que pode ser constitucional uma pessoa, um deputado, um senador, um presidente da República que jura a Constituição e depois vai pedir ditadura? E a gente olha isso calado. Oh, que coisa linda, né? Coisa Bem, bonita. bem, eu vou lembrar o impeachment da Dilma, quando um obscuro deputado, um militar, um ex-militar que tinha sido expulso por ação que não conseguiu realizar, mas, enfim, com intentos terroristas, votou pelo impeachment e declarou em alto e bom som: voto sim pelo impeachment em homenagem a um grande brasileiro e citou o nome daquele super torturador, o Brilhante Ustra. Eu achei que, falei, bom, ele vai sair preso de lá, porque é crime defender a tortura e ainda mais homenagear um torturador. Pois esse homem chegou a presidente da República. E que tipo de formação política e eu me incluo, nós nos envolvemos para que o povo pobre, negro, periférico tenha votado nesse homem e continua apoiando a, um homem que foi responsável pela aquela mortandade pavorosa durante a pandemia. Então, o trabalho dos educadores é muito mais do que ensinar, ensinar as ciências humanas, sociais, físicas, etc. O trabalho dos educadores é de formação ética para a democracia, para o respeito aos direitos humanos, a partir da confiança em si. Quando essa senhora fala que tem que ter vontade, para você ter vontade, você tem que ter confiança em si.
E a primeira coisa dessa vontade, que é a vontade de um sozinho, representa pouca coisa, mas a vontade do grupo, da comunidade, por isso que a gente insiste tanto nas comunidades. Eu tenho muita saudade, Marco, do tempo quando as comunidades eclesiais de base estavam em plena expansão. Foi um trabalho de formação. Frei Beto reclama muito disso. Eu acho que cada vez mais a gente tem nas escolas, nas comunidades, de insistir nessa formação. Eu fiz muito disso na minha juventude, e eu acredito nessa união popular. Agora a gente tem que estimular essa vontade, tem que ter vontade. Se a pessoa que está na rua e que todo dia consegue um sopão lá dos franciscanos, lá no Largo São Francisco, que consegue um cobertor, um albergue, uma coisa, que consegue um dinheirinho para comprar um cigarro, uma coisa. Ele já vai, aos poucos, perdendo a vontade. E o nosso grande trabalho é de fazer as pessoas terem vontade de sair dessa situação, de vontade de se comunicar, de fazer a união. A gente sempre diz que a união faz a luta, né? Vamos, é, vamos insistir na organização popular dos grupos, das comunidades, independentemente de qualquer credo religioso. Eu sou católica, claro, da minha formação, seria impossível se não fosse, mas respeito todas as religiões, se elas respeitam as pessoas também, né? Infelizmente, nós temos certos cultos religiosos que não respeitam as pessoas, dominam, dominam e muitas vezes oprimem, não é? Então, esse trabalho de organização popular pela base, e que é muito mais do que fazer campanha política para ganhar uma eleição, é muito, muito importante. Professora, que eu queria discutir com a senhora ainda dois temas. O primeiro é trazer o tema da memória, né? Porque, Sim, né, sim. hoje a gente, infelizmente, vê essas coisas absurdas, essas ideias, surreais voltando, mas nem sempre foi assim, né? E o professor Safra, se eu não me engano, da Universidade de São Paulo, Da ele Comissão Arnes. ele tem É. um ponto que eu concordo com ele. Ele diz assim, olha, existe de um lado a direita, né, a extrema-direita, o conservadorismo, mas hoje não existe mais uma correspondente esquerda, né? Como o mercado domina, as pessoas vão se adaptando. E mesmo um governo popular, né, como a senhora se referiu aqui, ele vai se adaptando, vai engatinhando, né, e vai de maneira que o povo não sente a diferença, vamos dizer assim, ou sente pouca diferença. E eu queria trazer aqui, porque a gente às vezes esquece desses momentos, né? A senhora estudou o governo Jânio, a senhora estudou o governo Juscelino, tem uma tese sobre o governo JK, mas eu queria um pouco antes. Eu queria
falando em memória, né, porque a gente não tem memória, mas trazer aqui o movimento de 61, né, que foi o movimento da campanha da legalidade, onde, a partir do Rio Grande do Sul, pela atuação do governador Brizola, o movimento civil, né, o movimento civil conseguiu impedir aquilo que seria um golpe, né? Assim como antes, em 55, e isso você estudou muito bem, o general Lott, olha, o general Lott, né, conseguiu também impedir um outro golpe. Assim como em 54, Getúlio, com seu suicídio, conseguiu. Então, quer dizer, porque é incrível assim, o Getúlio de 37 todo mundo achou bom. Já o Getúlio que voltou na redemocratização, as classes dominantes, opa, esse cara aí tá mutado, tem alguma coisa de diferente. Então, eu acho que é preciso trazer essa memória porque você vê, ó, e eu acho que a sociologia de São Paulo tem uma dívida com essa memória, né, professora? Porque mesmo é, estudiosos como Francisco Verfort trataram, por exemplo, Jango, né, o trabalhismo, né, como populismo. E, na verdade, na minha visão, na visão de muitos autores, isso foi um erro, porque essa gente que a gente está citando aqui, tinha um projeto para o país, perderam, eles perderam, e hoje nós vemos que ninguém tem projeto para o país. Talvez essa seja a crítica também do professor Safra. O projeto é o do mercado. Então eu queria ouvir a senhora, trazendo também um pouco da memória que a gente não cultiva, né? De nada a gente cultiva a memória. Tá aí o Carandiru, mandaram implodir, não fizeram nem uma pedrinha, nem um museuzinho, nada, né? Então, eu queria ouvir a senhora e emendando já o papo sobre a democracia no nosso país. Eu concordo inteiramente. Esses períodos de movimentação da sociedade civil ah, são muito importantes e são momentos históricos sobre os quais eu fiz pesquisa e interpretei, etc., e concordo com você. Que bom que você lembrou de Brizola. Que bom que você lembrou da luta pela legalidade, da atuação do Marechal Lott, um militar digno, um chefe militar respeitado e que foi inteiramente largado com o golpe de 64, e, e essa questão do populismo. Eu concordo inteiramente com você. De certa maneira, era chique condenar o populismo. Era chique só lembrar que eram lideranças que enganavam o povo, etc., etc., quando realmente houve nesse período da democratização pós-Estado Novo, houve um grande estadista que foi superior a Juscelino e Jango, que foi Getúlio Vargas. São essas contradições da história. E a gente, quando vê o Diário de Getúlio, a gente entende tudo como que foi transformando a sua compreensão do que era o Brasil e o povo brasileiro.
mas o seu projeto, que eu ah, traduzo numa frase curtinha, ah, temos que renunciar à eterna vocação agrícola do país. O país precisa ter um projeto de desenvolvimento. E lembro Celso Furtado, que foi esnobado pela USP durante muito tempo. Eu me lembro que nem se falava em Celso Furtado na USP, quando eu, aluna de Ciências Sociais. Aliás, falava muito disso também, de como havia uma certa ah, oposição e competição intelectual entre a USP e o Rio de Janeiro, que tinha um instituto onde o Celso Furtado pontificava muito bem sobre o desenvolvimento brasileiro. Eu acho que um movimento importante, depois dessa campanha da legalidade, foi o movimento pelas diretas. Se nós fizemos aquele grande movimento pelas diretas, nós depois apoiamos a campanha do Betinho contra a fome. Nós a, a, levantamos a questão do voto do analfabeto, lutamos por uma Constituição popular. Vou lembrar todo o trabalho nosso, e eu digo nosso porque foi a Comissão Justiça e Paz esteve muito envolvida nisso, com a formação dos plenários de pró-participação popular na Constituinte. Mas o que aconteceu? Fizemos aquela tal Constituição cidadã e está lá para ser recortada, repicada, rediscutida. Está havendo no Congresso um grupo que quer fazer uma nova modificação na Constituição e para atingir o quê? Atingir os direitos dos trabalhadores. Eles são maioria, eles, em princípio, podem fazer isso. Então, eu quero reinsistir e enfatizar a memória. Um país sem memória é um país sem coragem, e vou usar a palavra da senhora, sem vontade. Se a gente fizesse uma pesquisa, você tem vontade de quê no Brasil? Eu acho que muita gente iria responder: tenho vontade de fazer compras em Miami, por exemplo. Mas houve uma pesquisa que isso ficou em primeiro lugar. Quer dizer, que vontade é essa? E quando eu penso no trabalho nosso, das comissões Justiça e Paz, da Comissão Arnes, dos movimentos populares, eu penso no sentido de que nós temos que ter uma voz, a voz da sociedade civil, que é uma voz acima dos partidos, que é uma voz ligada ao povo brasileiro. E isso só através dos movimentos sociais e dos movimentos populares. Eu, hoje em dia, estou muito, muito desanimada em relação aos partidos. A gente tem tanto partido que a gente não sabe mais, é uma salada e uma mudança, e eu critico muito o sistema eleitoral também. O sistema eleitoral não respeita a população, no sentido que
o voto proporcional é totalmente não proporcional, porque não respeita a população de eleitores de cada lugar. Eu defendo um voto proporcional misto, distrital misto, não o estrito, porque também não é justo, mas o misto que leve em conta os dois princípios do eleitorado. Então, a gente volta novamente à necessidade da organização popular pela base, a defesa dos movimentos sociais, dos movimentos populares. Eu queria lembrar outra novidade importante na democracia brasileira: é a visibilidade dos movimentos pelos direitos dos povos indígenas. Durante muito tempo, essa questão ficou lá, existia a FUNAI, uma coisa e outra. Mas hoje, com essa ganância, essa verdadeira ganância que vai dos empresários, da bandidagem e do contrabando em relação às riquezas das terras indígenas, é tão grande, é tão avassaladora, que os movimentos pró-direitos indígenas têm se desenvolvido. E eu costumo lembrar sempre: a Amazônia é uma riqueza não apenas do país, mas uma riqueza do mundo, do planeta Terra. E quem são os principais guardiões da floresta amazônica? São os povos indígenas. Então, quando a gente pensa na ecologia, e aqui, meu querido São Francisco, na, na defesa do meio ambiente para todos, e a gente vê o destino da extinção dos rios voadores, essenciais para o ar que nós respiramos. E agora nós teremos a COP30. Como que o Brasil está se preparando? Quem está realmente preocupado com isso? Esse Congresso? Mas eu confio nos movimentos sociais e nos movimentos populares. E é por aí que nós temos que ir, porque a democracia depende dessa força, que é a força da maioria, da soberania popular. Professora, só mais duas perguntas para a gente encerrar, né? A primeira é uma luta já da Comissão Arnes, né? E eu só queria que a senhora comentasse, né? O Instituto Sou da Paz, ele ele fez um estudo sobre a letalidade policial no estado de São Paulo. Em 2024, 720 pessoas foram mortas por policiais em serviço ou de folga em São Paulo. Em 2023, 507. Então, ó, 507, 2024, 720. Eu pergunto para a senhora, claro que a Comissão Arnes vai denunciar, vai acompanhar, mas não seria talvez a hora, professora, da comissão também encampar um modelo de controle comunitário, como acontece em outros países, na Inglaterra, das polícias, né, da despolitização das polícias, da sua democratização,
né? Da sua própria educação em direitos humanos, tornar uma polícia mais cidadã, mais próxima do povo. Agora, como é que faz isso se o povo não controla a polícia? Na Inglaterra, por exemplo, em outros países, são conselhos comunitários que controlam a polícia, que dizem, é baseado nas leis e na Constituição, a política policial para aquilo ali, né? Sem falar o que a gente já está assistindo há muito tempo, que é a força da corrupção do crime organizado, que vai coaptando também policiais, como nós temos visto aí nos noticiários, né? Como é que a Comissão Arnes, como é que vocês estão tratando esse assunto? Olha, a Comissão Arnes, ah, seu principal objetivo é a democracia, né? E dentro da democracia está, obviamente, a defesa radical dos direitos humanos de todos. Então, nós elegemos três campos de trabalho: a violência policial, os direitos indígenas e a população em situação de rua. E, em relação à segurança pública, que engloba a violência policial, engloba também a população carcerária e o absurdo que é a, a, a reprodução e a, o recrutamento de facções criminosas na própria superpopulação carcerária. Quem mais lucra com a superpopulação carcerária não é a segurança da sociedade, é os agrupamentos do crime organizado. Bem, a, esses dados sobre a letalidade policial são dados oficiais, inclusive do Fórum da Segurança Pública e das prefeituras e dos governos. Devo lembrar algo que me dói profundamente, que o Estado brasileiro com maior índice de letalidade policial é justamente a Bahia, onde há 18 anos o governo é do PT. São três governadores que foram reeleitos. E, no entanto, é uma polícia, e como a Bahia é o lugar com a maior população de negros, a polícia também baiana é a maior, maior corporação com negros. Então, são negros matando negros, pobres matando pobres, um horror na nossa Bahia de Todos os Santos. Então, nós defendemos radicalmente o controle comunitário da polícia, mas nós também insistimos e nós acompanhamos o trabalho de pessoas extremamente qualificadas no Fórum da Segurança Pública e de gente que há muito tempo estuda isso. Paulo Sérgio Pinheiro, nosso companheiro de direitos humanos, e nós começamos na área de ciências sociais, nós começamos a pesquisar esse tema, que era considerado um tema menor pelos sociólogos. E hoje nós vemos que a segurança pública está em primeiro lugar nas preocupações dos governos, mas que fazem muito pouco, quase nada, para ir à raiz dos problemas. E volto a insistir: qual é a formação que é dada a esses policiais?
Por que que a polícia tem que ser militar? Por que que a polícia pode escolher usar ou não as câmeras corporais que já provaram que são positivas? E, mas é preciso que esse tema sensibilize a grande empresa, os principais meios de comunicação, para mostrar que a segurança pública não é só combater o crime e a bandidagem, entre aspas, em geral, inclui uma mudança radical na formação policial. Nós recebemos um vídeo recente de um grupo de policiais fardados dentro de um quartel, dançando e cantando em homenagem ao massacre do Carandiru, com uma linguagem pavorosa. Decapitamos, cabeças rolando. É o que nós temos que fazer. Nós recebemos vídeo dos alunos nas escolas de formação para militares de baixa patente, que serão as polícias, marchando e cantamos. Vamos pegar os bandidos, vamos bater até matar, vamos bater até matar. Ou seja, essa formação dá nisso. O secretário de Segurança de São Paulo não deu uma declaração pública de que ele não confia num policial que não matou pelo menos 3. Ele tem que ser em seu currículo pelo menos 3 mortes. E esse sujeito é o secretário da cidade mais rica e mais desenvolvida do país, que é a nossa cidade de São Paulo. E ele já avisou que é candidato a deputado federal. E Deus me livre, mas há uma séria possibilidade dele se eleger com esse discurso da segurança, da segurança. Segurança para quem? Segurança como? Com que meios? Nós, Comissão A, nós enfrentamos uma audiência com o prefeito. Eu tive que apertar a mão desse prefeito. Fomos falar sobre as nossas propostas à população de rua. Fomos acompanhados do presidente da Fiesp, que tinha copatrocinado conosco um seminário sobre população de rua, com inclusive a presença de moradores de rua num movimento nacional, estadual e municipal de moradores de rua. Fomos levar para o prefeito a nossa sugestões. Ele teve coragem de dizer que São Paulo e a sua prefeitura têm o melhor programa para a população de rua do país. E deu vários números, várias coisas. A gente teve que ouvir, saímos de lá ventando, mas a gente se sentiu obrigado a dar esse passo. E deixamos lá as nossas sugestões. Mas eu já estudei essa forma de controle comunitário da polícia. Isso é fundamental e temos reunião da comissão às segundas e quartas-feiras. Segunda é da diretoria, quarta é plenária,
vou levar especificamente esse tema do controle comunitário da polícia. Professora, só para a gente encerrar, eu queria fazer duas coisas que eu sempre faço, né? Uma é lembrar aqui de uma pessoa que às vezes é esquecida, mas da importância dela para o movimento franciscano, que é Clara de Assis. E eu vou ler um pedaço da regra dela. Ela é uma mulher do meio. Economia de Clara e Francisco. Sigo Ela, muito isso. ela é uma mulher excepcional para o medievo, né? E antes de eu ler, deixa eu só dizer uma coisa, né? A gente está fazendo essa entrevista aqui com a nossa querida professora Maria Vitória, porque os franciscanos seculares, não só na sua regra, mas agora no Pacto de Olinda, né? Que reiterou praticamente a nossa regra lá no túmulo de Dom Helder Câmara, a gente os ministros, os ministros regionais e o Conselho Nacional assinou esse pacto dizendo que a luta dos franciscanos é pela erradicação das diversas formas de exclusão, pela construção de uma sociedade mais democrática, em prol das diversidades culturais e religiosas, pela reconstrução da igreja em saída para as periferias, por um mundo novo baseado na justiça do Evangelho, para que a justiça aconteça em todos os âmbitos da vida e da sociedade, pela concretização da paz que nasce da justiça, pela integridade da criação no respeito à Mãe Terra e a todo o sistema vivo através da ecologia integral. E aí, né, professora, a gente tem que mudar o nosso paradigma de direitos humanos de antropocêntrico para biocêntrico, né? Biocêntrico. Frei Pela, Beto fala sempre isso também. é, pela que, para que nossas fraternidades sejam ambientes propícios para a acolhida de todos os que se sentem excluídos, por uma sociedade na qual a juventude, a velhice, a criança têm a voz, pelo empenho e reconhecimento do protagonismo dos leigos e leigas na igreja, porque a igreja é o povo, né, segundo o Vaticano II, em favor de todos aqueles que são perseguidos, torturados, mortos por trabalhar em prol da justiça e dos direitos humanos, e pela implantação de uma economia que seja realmente humana. Então, eu vou ler aqui para a senhora ver, olha, a mulher do medievo, ela não tem noção do que seja o sentido social da propriedade, mas repare o que ela escreve. E eu sempre fui solícita com minhas irmãs na observância da santa pobreza, que ao Senhor Deus e ao bem-aventurado Francisco prometemos guardar. Assim, sejam obrigadas a todas que me sucederem nessa tarefa e todas as irmãs a observá-la inviolavelmente até o fim. Isto é, olha, a não aceitar nem ter posse ou propriedade, nem por si, nem por pessoa intermediária, e nem coisa alguma que possa, com razão, ser chamada de propriedade, exceto aquele tanto de terra requerido pela necessidade e pelo afastamento do mosteiro, quer dizer, para a construção do prédio. E essa terra, o que tiver a mais, não será trabalhada, a não ser para a horta. O resto deixa baldio, ela diz, né? Para quem, professora Maria Vitória? Ela morava fora dos muros, ali só moravam os pobres. Então deixa baldio para quem não tem o ocupar. Então, quer dizer, e uma mulher do medievo. E nós, até hoje no nosso país, não conseguimos resolver o nosso problema fundiário. Não conseguimos fazer de maneira nenhuma uma reforma agrária que vai trazer mais justiça, mais comida. Quer dizer, é um atraso que. E só para terminar, eu queria que a senhora dissesse pela dificuldade que a gente está tendo em várias dioceses da instalação das comissões de justiça e paz, que a senhora
nessa Semana Santa, mandasse uma mensagem para dizer da importância disso. Como é que pode uma pessoa que se diz, eu até aceito o religioso, mas que se diz seguidor de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, ser contra os direitos humanos? Isso de uma forma, é um absurdo, né? Que a gente, só se a gente só tem por fito o rito, não tem a vida, né? Não tem a caminhada. É o Então era rito, isso. é o rito. Foi uma lembrança maravilhosa da nossa querida e sempre, sempre inspiradora Santa Clara. E eu tenho acompanhado esse movimento Economia de Clara e Francisco, não é? Eu recebo material aqui. Aliás, gostaria que você me mandasse esse material que você acabou de ler, que eu quero divulgar. E ah, quero também dizer que ah, tenho ficado encantada de ver comissões de Justiça e Paz que estão acontecendo e se formando em cidades de São Paulo, porque quando eu entrei na comissão era só ela, né? Agora eu participo de duas, da Comissão Justiça e Paz de São Paulo e da Comissão Justiça e Paz da Sul CNBB. E, e não atuo tanto quanto eu gostaria por causa de ter assumido a presidência da Comissão Armes. E também na minha idade provecta, né? Mas, Olha, enquanto eu continuar aqui, eu, ah, quando a gente pensa no próprio nome da comissão, Justiça e Paz, e eu sempre disse, sem justiça não haverá paz. Quando o pessoal diz paz, paz, eu digo justiça. Sem justiça não há paz. Não, é impossível existir paz sem justiça. E, e essa lembrança da Clara é, é ótima, é ótima. E, e eu vou levar na minha próxima reunião com a Justiça e Paz e com a Comissão Arnes. E essa esse expansão de direitos humanos para o bio. Me lembro sempre do Frei Beto, num dos seminários da comissão. Foi mais do que um seminário, foi um encontro de dois, no final de semana, em que ele dizia: hoje, quando eu falo em direitos humanos, eu faço questão de associar a questão da terra, dos povos indígenas e do meio ambiente com tudo o que isso significa, a fauna, a flora, a humanidade. o Carl Sagan dizia, professora, que a gente é a terra que ganhou consciência. É, exatamente, exatamente. E também você lembrou quando você disse o que é o ser humano, o que existe, né? Então, eu me lembro de gente muito excluída, muito abandonada, e que uma vez num grupo só falou assim: eu queria ser reconhecido como gente, eu queria existir. Então, será que é pedir muito deixarem a gente transformar o mundo para que as pessoas sejam?
humanos na, do jeito que fomos todos criados, com alma e a substância corpórea. Quando as pessoas me dizem, Maria Vitória, eu acho tão bonito você estar na Comissão Justiça e Paz, na Comissão de Dom Paulo e tudo, mas olha, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Eu digo, mas você acredita na igualdade e indignidade de todos os seres humanos? Você reconhece o Jesus histórico? Você não quer acreditar em Deus, não tem importância, mas você acredita na linguagem e na vida de Jesus Nazareno? E aí a pessoa diz, isso sim, tá. Eu falo, então já temos uma linguagem comum. Eu entrevistei aqui o Marcelo Barros e ele falou que Sim. Dom Pedro Casaldáliga, quando diziam para ele que o cara dizia para ele que era ateu, ele dizia assim: Mas me diga de qual Deus você é ateu, que quem sabe eu sou também. É verdade, é verdade. O Antônio Cândido, quando foi convidado pelo Dom Paulo para pertencer à igreja, ele disse: Dom Paulo, eu aceito o seu convite, mas eu fico constrangido porque eu não sou uma pessoa religiosa. Aí o Dom Paulo falou, mas eu não estou lhe perguntando isso. Eu quero saber, está disposto a lutar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos, torturados e mortos? Isso no auge da ditadura, né? E ele diz, claro, então é nosso companheiro. Eu lembro um amigo frade de saudosa memória, Frei José Carlos Pedroso, capuchinho aqui de Piracicaba. Capuchinho. Então ele dizia assim: Olha, quem foi pedir a cabeça de Jesus de Nazaré para os romanos foram os religiosos. Então, uma coisa é Foram. seguir a Jesus, outra coisa é ser religioso. É, Maria Vitória, olha, é. foi um. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, quero dizer da minha felicidade desse encontro, dessa comunhão, e que é no que eu acredito, uma comunhão entre todos os que realmente querem, que realmente têm essa vontade de reconhecer no outro o seu igual em dignidade, em carne e osso. Então, ó, eu quero agradecer a professora Maria Vitória Benevides, um ícone para todos que pretendem lutar pelos direitos das pessoas, né? Os direitos, como diz da comunidade de vida, né? E em nome da UFS aqui de São José, quero lhe agradecer muito. Não temos como agradecer essa aula que você deu hoje para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Paz e bem, querido.